Olá, estamos começando mais um programa Paracatu Rural aqui na TV Minas Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um tema de peso para o produtor. No último dia 9, tomou posse no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paracatu mais um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nós estivemos lá, veja como foi. Com o objetivo de dar suporte ao pequeno produtor e ao agricultor familiar, surgiram os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável. O papel do órgão, entre outras funções, é captar recursos da União, estados e do próprio município para fomentar as atividades do campo, em especial nas pequenas propriedades. O Conselho Municipal é um órgão, Francis, que trabalha junto à Prefeitura nas políticas públicas do município voltados para a área do meio rural, ou seja, para o pequeno produtor. Diretamente, buscando benefícios esses como os tratores que vêm por emendas parlamentares, assinando juntamente com a Secretaria as prestações de conta que são passadas de serviços prestados a esses pequenos produtores. A função do Conselho é uma função muito nobre, é uma função que tem que ter uma responsabilidade muito grande voltada a assistir principalmente o pequeno produtor. A existência do Conselho por si só já é uma vitória para o pequeno produtor. Isso porque, sem a presença do órgão, muitos recursos simplesmente não chegariam até as famílias que vivem da agricultura familiar. Precisa do parecer do Conselho para dar uma condição de aprovação dentro da própria política pública, pela própria promotoria pública, que precisa desse parecer desse Conselho. Então ficaria inviável, muitas das vezes, conforme o tipo da política, chegar esse benefício até o pequeno produtor. E durante a gestão do último Conselho, que encerrou suas funções no dia 9 de junho, muitas conquistas foram alcançadas para o homem do campo. Foi diversos tratores para as comunidades, emendas parlamentares, ensiladeira, distribuidores de calcários, grade, carreta, tudo isso que passou pelo Conselho, insumos que veio também passado pelo Conselho, e diversas outras políticas públicas que estão chegando ao município. Então daí o tamanho e a importância disso. Mas a gente até pode estar vendo depois com o secretário em números certinho o que foi assinado de tudo isso. Mas são diversos tratores. Para você ter uma noção, só do ano passado para cá até esse ano foram 14 tratores para ser entregue à comunidade. Se você quiser saber mais sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, não saia daí. Voltaremos com mais informações já já. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. No bloco anterior, nós falamos sobre a função do CMDRS e algumas conquistas da última gestão. Agora você vai saber as metas para 2015 dos novos conselheiros. Um conselho atuante é a chave para o sucesso de muitas comunidades rurais em Paracatu. Mas, para que elas continuem prosperando, é preciso haver também o engajamento da sociedade e do poder público. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Agricultura exerce um importante papel e, por isso, tem seu espaço garantido quando o assunto é o homem do campo. Sempre temos uma cadeira, né, no conselho e somos sempre presentes, e o que surpreende é que também a sociedade civil também participa, né? As associações rurais participam, os sindicatos participam, então eu acho que o Conselho é bem representado em todos os setores.
Cientes de sua importância, os conselheiros se esforçam para fazerem bom uso de suas atribuições. Alvimar é prova desse empenho. Em sua última gestão à frente do Conselho, ele diz ter se empenhado junto aos demais membros em busca de melhorias para as comunidades rurais do município. Mas ele sabe que, apesar desses esforços, muitos desafios ainda devem ser superados pela atual gestão. A gente primeiro agradece a Deus por ter tido a oportunidade de ter participado desse conselho. É claro que a avaliação é muito mais fácil quem está de fora avaliar, mas eu avalio que foi um mandato muito bom dentro das expectativas que se era criada dentro de um conselho. Eu acho que pela primeira vez o conselho cumpriu um papel importante dentro da sociedade. Então eu avalio que foi positivo. É claro que ainda tinha e tem muita coisa a ser feito, mas que a gente espera, com esse embalo que vem desse mandato passado, quem assumir agora, fazer muito mais pela agricultura familiar. Para que os novos conselheiros tenham sucesso em suas ações, a comunidade deve ajudar com sugestões. Afinal, o conselho depende dessa participação para nortear suas atividades. É muito importante que as pessoas saibam que o Conselho é muito participativo e que ele tem decisões importantes sobre o recurso público. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso foi decidido lá em cima, ninguém fica sabendo, e não é assim. O Conselho tem um grande poder, as pessoas participam e dão opiniões. Então esse é o espaço em que as pessoas conseguem opinar sobre gastos públicos, que muita gente acha que é muito distante, não é? O novo CMDRS de Paracatu conta com 22 membros titulares. A mesa diretora é composta por Otacílio Cândido Pereira, representante dos trabalhadores rurais, como presidente. Na vice-presidência está José Eustáquio Rezende, da Copernova, e como secretária, Caroline Petrol Rodrigues, secretária municipal de Agricultura. Entre as ações previstas para este ano estão a formatação do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável e a homologação do CMDRS de Paracatu no Conselho Estadual em Belo Horizonte. Daqui a pouco continuaremos falando sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e a sua relação com a Secretaria Municipal de Agricultura. Não saia daí. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Hoje é dia de comprar barato. Hoje é segundona de preços baixos Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, produtos da cesta básica. É preço baixo em todo o supermercado para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Segundona de preços baixos Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas. No programa de hoje estamos falando sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e as suas atribuições. Mas para que isso funcione de verdade, é preciso da participação popular. Você vai saber agora como isso será possível. Além de intermediar o repasse de recursos públicos para o homem do campo, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável fiscaliza a aplicação dessas verbas. A função é essencial para manter a eficiência dos programas destinados ao agricultor familiar. E sem essa marcação cerrada dos conselheiros, muitos investimentos no meio rural poderiam não dar retorno. O Conselho tem um papel fundamental na gestão do dinheiro público. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando a prefeitura repassa um valor para uma associação, fazer a gestão desse valor, por exemplo, a associação fazer uma gradagem. Depois essa associação faz uma prestação de contas e o Conselho julga se aquele valor realmente foi bem gasto ou não foi bem gasto, né? Além disso, vamos dizer, antes desse processo, antes da prefeitura, por exemplo, passar o dinheiro para uma entidade, o Conselho julga se realmente aquele valor é justo para aquela entidade, se aquela entidade é séria, né? Se aquele dinheiro, se tem uma fundamentação para aquele gasto, né? Então são decisões importantes sobre
quais gastos serão feitos e se aquele gasto, depois de feito, se ele foi bem gasto, bem empregado. E não basta captar os recursos e fiscalizar a sua aplicação. O Conselho também delibera sobre a destinação de maquinário, insumos, entre outros, de modo a garantir que a ajuda chegue às comunidades rurais que mais necessitam. O Conselho ainda toma decisões a respeito de investimentos que vêm de fora. Por exemplo, veio uma máquina para o município de Paracatu. O Conselho decide em qual região essa máquina vai trabalhar, qual que é a região que tem mais necessidade. Então, eu acho que muitas cabeças pensando é sempre melhor que uma e o Conselho tem essa função. E para o ano de 2015, os planos de trabalho das comunidades rurais serão analisados de modo a diagnosticar as necessidades de cada uma. Assim, o Conselho garante a eficiência na aplicação de recursos e investimentos para as famílias que exploram pequenas propriedades. A construção da ferrovia transcontinental deve começar em 2022. A obra contará com investimento brasileiro na ordem de 40 bilhões de reais. A construção da ferrovia transcontinental deve começar daqui 7 anos. A estimativa foi anunciada pelo embaixador da China no Brasil, Li Jinshang, junto com o governador de Mato Grosso. Outra novidade será a inauguração de uma representação do estado em uma das províncias chinesas. A ideia é aumentar o volume de exportação para o país asiático. Um novo caminho para a Ásia se abrirá para o Brasil, reduzindo distâncias e custos. Um caminho que nos levará diretamente pelo Oceano Pacífico até os portos do Peru e da China. Trata-se da ferrovia transcontinental, que vai cruzar o nosso país no sentido leste-oeste, cortando o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Preços dos suínos se recuperam em junho. Os preços da carne e do suíno vivo se recuperaram no começo de junho, depois de atingirem o menor patamar entre abril e maio, devido ao aquecimento da demanda interna e externa, além de oferta menor. O levantamento é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da ESLAC-USP. O recuo nas cotações de milho e farelo de soja contribuíram para que os produtores segurassem animais nas granjas e favoreceu a relação de troca. Registros no CAR sobem 11,18% em maio. O número de áreas registradas no Cadastro Ambiental Rural, CAR, aumentou 11,18% em maio, na comparação com abril, o equivalente a 21 milhões de hectares rurais. As informações são do Sistema Florestal Brasileiro, SFB. O resultado elevou o percentual de áreas cadastradas no país a 53,56%, o equivalente a 212,9 milhões de hectares. Ainda faltam 184,6 milhões de hectares a serem registrados no CAR. Mesmo com volume menor, exportador de café fatura mais do mercado árabe. De acordo com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a região apresentou 4% do total das exportações brasileiras do produto. Os exportadores de café brasileiros faturaram mais no mercado árabe nos primeiros 5 meses deste ano. Foram 87,3 milhões de dólares, um crescimento de 2,5% em relação ao período de janeiro a maio do ano passado, quando os negócios totalizaram 85,1 milhões de dólares. A informação foi divulgada pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, CCAB, com base em dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. O Paracatu Rural de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta aqui na TV Minas Brasil neste mesmo horário. Acesse o nosso site www.paracaturural.com.br. Participe do programa enviando seu e-mail contato@paracaturural.com.br. Até amanhã, neste mesmo horário. Um grande abraço.